Nesta edição do Estúdio MPSP, nós recebemos a visita da promotora de justiça Silvia Chaquian. É uma das promotoras mais destacadas no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. Doutora, uma satisfação recebê-la aqui para que possamos conversar não só com seus colegas, com promotores e procuradores de justiça de todo o Estado, mas também com o público em geral. Recentemente, o Congresso Nacional alterou a legislação no que diz respeito a assédio sexual. Foi criada um novo tipo penal, vamos dizer assim, né, chamado importunação sexual. Qual que é a importância desta mudança para a atuação do Ministério Público, doutora? Foi uma grande transformação e uma transformação que impacta ainda mais significativamente as mulheres, meninas e mulheres, porque não se desconhece que a violência sexual também faz vítimas homens, mas o tipo de comportamento descrito nessa lei é um tipo de comportamento que tem afetado mais meninas e mulheres, né? No caso da importunação sexual, é um grande avanço, porque havia, de fato, uma sensação de desproteção, de proteção deficiente por parte do Estado nesse tipo de comportamento que apresentava aos operadores do direito uma dificuldade de enquadramento legal, né? No ano passado, nós vivemos um debate público muito forte. A senhora está se referindo àqueles casos dos ônibus, de 2017, exatamente, onde nós ficamos diante de um dilema, né? Um sujeito que foi pego, ejaculou numa moça num ônibus municipal, na mesma semana foi solto, aliás, no mesmo dia, e depois novamente praticou um ato semelhante com uma outra moça, e aí o debate entre operadores do direito, ativistas, a população em geral era que tipo de crime ele praticou, né? Será que é um crime de estupro? Será que é uma mera importunação ofensiva ao pudor? E nós estávamos mesmo diante de uma dificuldade entre uma resposta muito ínfima, que era apresentada pela importunação ofensiva ao pudor, e um crime hediondo gravíssimo, que é o crime de estupro. Certo. Porque muita gente, Cláudio, diz assim, mas essas condutas, esse comportamento sempre existiu, mas nunca houve a exigência de uma legislação. E, de fato, nós vivemos um tempo em que esses comportamentos foram banalizados, né? Porque verdade. Nós estamos aí vivendo um histórico de violência onde, infelizmente, o corpo da mulher pertencia a qualquer pessoa menos a ela, né? Mas também é verdade que a própria categoria violência contra a mulher, ela está em constante transformação e construção. E a legislação deve acompanhar essa transformação. Exatamente. Se a gente pensa que o direito penal é um reflexo do nosso tempo social, cultural, ele reflete inclusive a nossa carência de valores, mas também nos apresentava aí uma necessidade grande de aprimoramento da legislação, né? O direito a acompanhar essa nova exigência, porque havia uma conscientização, então, de que esses comportamentos eram inaceitáveis. Essa é a razão de ser, esse é o fundamento dessa nova lei e da tipificação da importunação sexual, que vem, portanto, para sanar essa dificuldade, essa lacuna legislativa no enquadramento desses comportamentos que tem, digamos assim, uma graduação intermediária, né? Não é possível serem enquadradas como estupro, um crime mais grave. Perfeito. Doutora, talvez o público em geral não saiba, mas a alteração legislativa que acabou vigorando tem muito a ver com uma proposição do Ministério Público de São Paulo. Foi criado um grupo de trabalho, se eu não me engano, a senhora integrou esse grupo de trabalho, e a partir dessa colaboração do Ministério Público de São Paulo, o Legislativo alterou, né, a lei. Em que medida que é importante, né, o acompanhamento, a participação de promotores e procuradores de justiça no processo legislativo, doutora? Fundamental, Cláudio. É o Ministério Público titular da ação penal, né? É quem está em contato diário com a sociedade, né? E tem essa função de levar os anseios da sociedade para o legislativo, né? Eu tive a oportunidade de ir para Brasília, de participar de uma audiência pública, de apresentar propostas, de orientar mesmo os parlamentares sobre essa exigência, porque havia essa carência de enquadramento legal. Outro dia um jornalista me perguntou, é um motivo de comemoração para as mulheres essa legislação?
Não digo que é um motivo de comemoração, porque, como eu disse, é triste a gente precisar Não há dúvida. desse tipo de tipificação. Mas sim, é um aprimoramento, porque nós vivemos um tempo em que esse título 6º do Código Penal se prestava, por exemplo, a titular a moralidade sexual da mulher, né, a sua virgindade, a sua honestidade, o seu recato, pudor. Então é um avanço pensar que hoje nós temos o reconhecimento por parte do direito de que essas condutas são inadequadas, que são inaceitáveis, né, e que merecem uma resposta eficiente, adequada, de uma punição de gravidade adequada com as suas consequências. Perfeito. Doutora, a senhora já nos explicou que a importunação sexual preenche uma lacuna, né? Havia tipificação de crime mais grave, outro menos grave, e aquele intermediário, vamos dizer assim, não estava tipificado. Mas esse pacote, entre aspas, traz outras novidades que não foram muito exploradas pela imprensa, além da importunação sexual. Quais são as outras novidades, né, dessa alteração recente, doutora? Isso, vamos lá por partes. Em primeiro lugar, do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, vocês sabem, daquele estupro praticado contra meninas menores de 14 anos ou portadoras de deficiência, que retirem dela a capacidade de entender o caráter do ato sexual. O legislador, mais uma vez, ratificou a importância de que essa condição de vulnerabilidade não seja relativizada por argumentos como experiência sexual anterior, adesão à proposta libidinosa, e isso é de extrema importância, porque isso vinha ocorrendo na prática, umas decisões judiciais faziam referência... Infelizmente, não se desconhece que muitas vezes houve a relativização dessa vulnerabilidade pelo emprego desse tipo de argumento preconceituoso, de exclusão, é uma desproteção daquela parcela de população, de vítimas mais vulnerável, né? Paradoxalmente, que mais precisaria da tutela penal, que é o caso, por exemplo, de meninas pobres que aderem a propostas libidinosas por força de vulnerabilidade social e econômica. Então, esse é um avanço, sem dúvida. Além disso, a tipificação do crime de divulgação de cena de estupro de vulnerável, de apologia ao crime de estupro ou de divulgação, disseminação de qualquer cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Também não se desconhece que havia necessidade de, na nossa era globalizada, tecnológica, onde as pessoas estão o tempo todo compartilhando mensagens. A era das redes sociais exigiu uma atualização da legislação. Porque a grande verdade é que a internet hoje também é um espaço de disseminação, de prática, de violação de direitos humanos, né? E o contexto mais frequente é do sujeito que, com o rompimento da relação, acaba, por inconformismo, divulgando cenas, conteúdo íntimo daquela vítima sem o consentimento dela, como forma de se vingar, como forma de devassar a vida dela na rede. Então foi fundamental, porque também nesse aspecto nós também tínhamos uma dificuldade de enquadramento legal desses comportamentos gravíssimos que causam consequências desastrosas na vida da mulher, e nós não tínhamos uma resposta adequada. Então foi fundamental essa tipificação, mas nós também não podemos desconhecer o fato de que a tipificação sozinha não basta. Não há dúvida. A gente também precisa repensar como a sexualidade da mulher, a sexualidade feminina, ela ainda é tratada e julgada a partir de uma dupla moral, né? E como isso tem sido argumento, muitas vezes, para responsabilizar a mulher pela própria violência que ela sofre na rede. Então, foi mais um avanço dessa legislação. Perfeito. Doutora, o trabalho do Ministério Público na área em que a senhora atua, né? Reprimir violência doméstica, violência de gênero e assim por diante, é exemplar. Com esses novos instrumentos legais à disposição, não só da senhora, mas como dos seus colegas, a senhora espera que haja um avanço ainda maior do combate, né, a essa questão violência contra a mulher ainda mais efetivo? Eu não tenho dúvidas, Cláudio, porque hoje a lei nos dá instrumentos, por exemplo, em casos que nós vínhamos recebendo notícia dos estupros coletivos e corretivos, que nós não tínhamos aí uma previsão expressa, legal, de causa de aumento, por exemplo. Ou, mais ainda, no caso da mudança da natureza da ação penal do estupro, né, que deixa de ser condicionada à representação da vítima, no caso do estupro da mulher adulta, vítima de violência ou grave ameaça, mas que passa a ser
ser incondicionada. Então, dando aí o poder do Ministério Público de iniciar a persecução penal, mesmo quando a vítima não manifestou a vontade, esse desejo, o que é importante, é uma mudança de paradigma, porque não se desconhece ainda os aspectos relacionados à revitimização da mulher e a necessidade de preservação da autonomia dela. Mas a grande verdade, Cláudio, é que essa era uma exigência que trazia aí um reflexo de uma concepção ainda discriminatória, que traz aí uma noção muito antiga de que a vergonha para a vítima estuprada é dela e não de quem praticou a violência. Isso era muito grave. A gente precisa trabalhar para evitar a revitimização, sem dúvida, mas também a partir dessa mudança de paradigma em que uma mulher não tenha vergonha de reportar que foi vítima de violência sexual. Então, a mudança da natureza da ação penal me dá instrumento, por exemplo, para uma vítima que diz: hoje eu sei que eu fui vítima de estupro, mas na época eu não tinha essa consciência, eu demorei para digerir isso, porque é próprio do pós-trauma da vítima de violência sexual, e já havia passado o prazo decadencial dos 6 meses e eu nada poderia fazer. Então, é mais um instrumento aí, e eu acho que um avanço para a gente começar a repensar o crime contra a dignidade sexual como um crime também contra toda a sociedade, a coletividade. Quer dizer, não é um problema daquela mulher que foi vítima de estupro, mas de toda a sociedade, de interesse do Ministério Público o processar aquele autor da violência. Perfeito. Nós podemos perceber que a doutora Silvia, além da preocupação do direito em si, tem uma abordagem também cultural, né? É necessária uma transformação cultural para que nós possamos superar esse problema. Doutora, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. A gente agradece enormemente a sua presença aqui. Eu que agradeço, no Estúdio MPSP, e agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.